Livro de São Mateus, capítulo 12, mais precisamente no versículo 24, na verdade. Então, fazendo uma recapitulação aqui a partir do... Jesus mostra ali que o semeador saiu e uma parte da semente caiu no caminho, outra caiu em meio de espinhos, outras em pedregais e outra caiu em boa terra. Então essa é a palavra do reino de Deus quando ela cai no coração do homem. Então, porque nós sabemos que se Deus ele promete trazer um dia de juízo, ele trazer juízo sobre a raça humana, então automaticamente ele dá todas as qualidades, a todos os preparativos para que o homem se escape do juízo. E o natural tipifica o espiritual, na verdade. Toda vez que você vai prestar um exame, fazer um teste, é tocante a algo que você já estudou, é algo que você já tem o conhecimento, correto? Então por isso nós não aceitamos nada além do que está escrito. Amém. Não é verdade? Então nós não aceitamos nada além do que está escrito. Por quê? Porque aquele dia, quando Deus vier, ele vai cobrar o quê? O que está escrito. Amém. O Senhor Jesus disse: porfiai nas Escrituras, porque ela de mim testifica e nela obtereis a vida eterna. Amém. Então, para nós obtermos a vida eterna, nós temos que ter este fundamento. Amém. Na verdade, além, lógico, que temos as mensagens do profeta desta era, que ele vem facilitando muito, na verdade, e ele vem revelando. Foi esse o objetivo com Deus quando envia um profeta na face da terra, é para admoestar, para colocar a raça humana no caminho. Amém. É verdade? Quando não há profeta, o povo se corrompe. Então veja, aqui essa parábola diz assim: propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Veja, olha, propôs-lhes outra parábola dizendo: o reino de Deus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Podemos fazer uma pequena ilustração. Quando o homem nasce, você já viu alguém nascer com cigarro na boca? Não. Você já ouviu, alguém? Não, você nasce, na verdade, somente com os teus desejos naturais. Não é verdade? Então, esses joios, essas ervas daninhas, como beber, fumar, mentir, adulterar, a gente pega no decorrer da vida. Só um paralelo, uma comparaçãozinha, né? Mas, olha, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. Podemos continuar na mesma alegoria. Eu, quando comecei na minha adolescência, comecei a idade da puberdade, né? Querer namorar, sabe? E o que aconteceu? Eu, ia ali na Sociedade Veracruz, ali no quilômetro 2, e ali então eu acabei arrumando uma namorada. Não foi difícil com um cara bonito que nem eu, hein? Olha que testa linda. Veja. Não foi difícil, não é verdade? Mas o que aconteceu?
Lógico, não existe ninguém feio, vocês não precisam trocar de cor, ficar vermelho, na verdade. Não existe ninguém feio, né? Para tudo, na verdade. Mas o que aconteceu? Eu tive a infelicidade de arrumar uma namorada que fumava. Olha só. Aí o que aconteceu? No frigir dos ovos, na verdade, eu vou deixar minha garota ficar, né? Não, eu ia lá e comprei ela, enfim, eu acabei ficando com o vício e depois perdendo a garota. Não era tão bonita assim como eu pensava. Não é verdade? Então veja, ó, ele veio, me deu, eu fiquei com aquele mal e você vê como, você está entendendo, irmão? Quando a gente não vigia, como nós somos vulneráveis, por isso a Bíblia diz, veja, há aquele provérbio que diz assim, né? A má conversação corrompe o bom costume. Não é verdade? Amém. Veja. E quando me faz lembrar de uma... Tá, vamos aqui. E quando a erva cresceu e frutificou, olha, apareceu também o joio. Mas, como? Antes do joio frutificar, do trigo frutificar, a erva foi identificada no campo. Não foi isso que os lavradores fizeram? Mas Senhor, tu não semeou boa semente no teu campo, por que tem trigo junto? E a Bíblia diz que, quer dizer, nós sabemos que para uma pessoa discernir um do outro, o trigo do joio, tem que ser uma pessoa que tenha bastante intimidade com a cultura, senão diz que é muito parecido. E diz que no frutificar, o joio ele é uma espiga seca e o trigo tem o grão, correto? Mas agora, como? O que identificou para aqueles servos que havia uma semente ruim no meio, não é verdade? Olha, ó. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então tem joio? E ele lhe disse: o inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Olha, deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o nos molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Hoje a gente vê assim, as pessoas se auto-enganando de um jeito que é triste demais. Porque hoje você cansa de ouvir as pessoas dizer que não existe inferno. Não, porque não tem inferno. Capaz que Deus vai jogar o homem. Mas olha quantas parábolas o Senhor Jesus faz tocante o inferno. Mas o homem ele tem essa facilidade de se auto-enganar, não é verdade? Deixa que cresça junto, pega o joio e queima. E o trigo não, o trigo tu junta no celeiro.
Oh, pai Abraão, tem misericórdia de mim, eu aqui nesse tormento, nesse lugar tão terrível. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque, porque estou nesse lugar de chamas. Apocalipse, Deus vai pegar a morte e o inferno e vai jogar no lago de fogo. Veja, a morte e o inferno. Mas como assim? Pegar a morte e o inferno e jogar mais um... Veja. Então o homem hoje, ele acha que ele se fazendo de bobo, me perdoem a sinceridade. O homem acha que hoje ele se fazendo de bobo, ele vai escapar da ira de Deus. Por não é Paulo, porque... Ei, mas por que eu me enganaria e creria somente em algo que Paulo falou e o outro não creio? João, Pedro e etc. Veja, isso aqui é muito lindo. Veja bem, nós lemos no último culto, eu quero ler de novo. Olha, onde está mesmo? Aqui, o Espírito Santo, ele está ensinando um jovem a apacentar um rebanho. E diz assim o Espírito Santo: esconjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra instes a tempo e fora de tempo. Amém. Redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, quer dizer, os seus próprios pensamentos, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, Amém. sofre as aflições, faze a obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Veja, cuidado da sã doutrina. Veja, não te desvie nem para lá e nem para cá, permaneça a um centro. Veja, não deixe que não se embarace com as coisas desse mundo, não se embarace com as fábulas. Veja, agora, o que é uma fábula? Precisa conhecer o sentido da palavra somente olhando para o mundo, a época que estamos vivendo. Veja, alguma vez você viu o Espírito Santo participar, ensinar uma santa ceia com suco de uva, com pão de padeiro? Não. Então isto é uma fábula. Amém. Veja, vocês estão entendendo? Amém. Eu não preciso conhecer a essência do significado da palavra fábula. Eu só coloco em comparação o que os apóstolos fizeram
o que o mundo está fazendo, o que as religiões estão fazendo. Então, se não fecha, é uma fábula. Amém. Vocês estão entendendo? Amém. É algo que não é digno de nenhum crédito. Amém. É algo que não é digno de nenhum crédito. Mas, veja, o homem, ele precisa do quê? Ele precisa de alguém que minta para ele, ou ele vai buscar alguém que minta para ele? Não é verdade? Por isso a Bíblia diz que ninguém vai ser dado por inocente. Simplesmente o homem, ele, veja, amontoarão doutores, pega disso, pega daquilo, veja, enquanto a palavra é algo tão simples e tão fácil de se compreender. Havia uma vez, um homem comprou um carro e um carro muito caro, e aquele carro deu um problema. Então aquele homem chamou o mecânico, veio ali, e nada, nada, aí veio outro, aquilo começou a virar, ser polêmico no meio dos mecânicos. Veja. E aquele assunto ali foi propagando de tal forma, até que um belo dia, aqueles mecânicos tudo em volta, chegou alguém dizendo que iria consertar o carro. Então ele simplesmente não chegou nem muito perto. Ele abriu o motor do carro, já foi feita bastantes investidas, bastantes pessoas já tentaram, mas o problema está aqui, liga o carro, pá, uau, mas ninguém acreditava que por aquela pessoa, da forma que ela estava vestida, ela não tinha nenhuma restinga sequer de vestígio de ser um mecânico. Aí todos ficaram pasmos, olhando para o outro. Quem é o senhor? Ele disse: eu sou o engenheiro do carro. Eu projetei esse carro. Então hoje as pessoas estão deixando de crer no engenheiro, naquele que projetou a vida, para crer em meros homens. Uns andam tão inchados que acham ser o próprio Deus na terra. Irmãos, é para ter no mínimo um pingo de juízo. Não pense, irmão, não pense que você está amando o mundo, trazendo o mundo para dentro da igreja, sujando a palavra de Deus com doutrinas de homens, e você acha que você vai ser, irmão do céu, corra disso. Amém. A Bíblia diz: sai dela. Ei,
Não faça isso. É muito mais honrável. É muito mais honrável para o ser humano ele sem ele entender, mas ele permanecer com os exemplos tão simples. Pastor Joaquim, ele contava uma história, se não me engano foi o pastor Joaquim, que havia um senhor negro, ele andava com a sua Bíblia assim, bem impulento. Aí os outros olhavam: ei, ô fulano, daí tu vai assim, todo pancoso desse jeito, rapaz? Tu está carregando um livro que tu não sabe nem ler, rapaz, que é isso? Para! Vocês precisam saber de que lado que eu estou. Amém. Aleluia! Aleluia. O mundo precisa saber do lado que você está, e não é se comportando como o mundo. Deus precisa de testemunhas. Amém. Deus precisa de testemunhas. Deus precisa do homem, da mulher, de bom siso, para dar gosto na terra, para ser a luz do mundo. Amém. Deixar de achar que você vai poder convencer a Deus com os meus lindos olhos verdes acastanhados. Em nome de Jesus. O Espírito Santo diz: arrependei-vos, produzis frutos dignos de arrependimento. Agora, se converteu no quê? No que se converteu se você usa a mesma moda que o mundo usa? Veste, meu Deus! Ah, mas eu só, o meu pastor, o meu padre, sei lá quem, permite, ele está no inferno e você vai junto. A menos que se arrependa. Amém. A menos que eu me arrependa, irmão. A Bíblia diz: se tu não consente, mas tu faz, tu é igual transgressor. Você vê cada coisa, irmãos. Ô irmão, no mínimo, deixe o bom senso aflorar. Leia a palavra de Deus, não tenha medo. Você vai se alegrar, você vai ter, veja, você vai ter o porquê porque você está ligado na oliveira verdadeira. De degrau em degrau. Amém. De tempo em tempo. Veja, é de degrau em degrau, de tempo em tempo, para que nós possamos agradar a Deus. Amém. E Deus, nós não agrademos Ele somente com uma boa leitura, uma boa oratória, uma bela igreja, uns belos cantores, belos bons músicos e etc. Isso com certeza agrada a Deus. Mas não é isso que vai nos colocar véu adentro naquele dia. Não. Não, 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 não. Jesus disse, veja, seja santo, porque eu sou santo. Amém. Sejam santo, porque eu sou santo. Amém. E santo, veja, quer dizer vida separada. Amém. É vida separada. É eu viver primeiro para Deus. E depois, veja, depois eu posso ir para o mundo? Não.
Porque a primeira vez, quando eu busco a Deus em verdade, sabendo que Deus, Ele não muda, que Ele é maravilhoso, que Ele não muda por ninguém e por nada, a sua palavra permanece a mesma. Amém. Veja. Então eu começo a produzir, buscar, não consigo, Senhor me ajuda, Pai, piedade, e Ele vai te ajudar. Amém. Porque Deus, irmãos, Deus não é de hoje que Ele está arrependido de ter criado a raça humana. Deus não é de hoje que Ele está arrependido de ter criado a raça humana. Por quê? Porque o homem é mau desde a sua meninice. O homem, ele se tornou... Você vê que o homem, o ser humano, quanto mais rico, mais egoísta, mais ele quer dominar, mais ele quer, veja, e esse é um sentimento diabólico, não é um sentimento de Deus. O sentimento de Deus, veja, o desejo de Deus é que eu ame o meu próximo como a mim mesmo. Amém. Esse é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que nós andamos na sua vereda e que nós respeitamos esses homens, veja, como respeitamos Cristo. O Espírito Santo diz: sejam meus imitadores como eu sou. Mas quem é que Paulo? Tu fala mais em Paulo do que não sei o que? Não, eu só falo naquele que Deus enviou para me ajudar nesta caminhada e até aquele grande e maravilhoso dia. Veja, que nunca houve tempos na terra que apontasse tanta evidência da volta de Cristo. Veja, nunca houve tanta evidências. Veja, voltarão a fábulas. Veja, não há como, irmãos, agradar Deus e o mundo. Buscamos a Deus, porque a Bíblia diz: buscai a Deus enquanto se pode achar. Amém. E Ele diz que as demais coisas serão acrescentadas no tempo certo. Veja, Ele vai cumprir todas as suas promessas, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. Pai Celestial, obrigado, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a podermos permanecer, Senhor, na Tua vontade, Amém. no centro da Tua vontade, Pai. Que não venhamos produzir frutos de joio, mas frutos de trigo. Que nós não venhamos ter somente a aparência de cristão, Pai, mas frutos de cristão. Amém. Pois te pedimos em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém. Amém. Abençoe um ao outro e até sexta-feira, se Deus quiser. Deus os abençoe.